Hoje eu fui ao banco. Vi um senhor com a sua filha feita, ajudando-o a resolver problemas que já não pertenciam à sua idade. Pensei como seria viver tempo suficiente para ver o deslizar de um cartão de plástico, substituir dias de viagem em carros de boi. A filha estava irritada, com o banco, com a vida moderna e com a falta de adaptação de seu pai a essa vida. Estava claramente sem paciência para aturar a ignorância desse senhor. A qualquer pergunta sua, respondia com uma curta e precisa rajada de palavras que cortavam o ar e caíam no silêncio da sala de espera como cápsulas de bala. Via a boca do homem se movimentar vacilante, como se sua mandíbula estivesse solta, como se as palavras estivessem saindo sem a força necessária para produzir som. Se produzissem, todos naquela sala esperavam um lamento, um desculpe-me. Desculpe-me por não ter partido a tempo de te deixar apenas com a sua vida para cuidar. Depois de um tempo, as palavras finalmente ganharam coragem. Oh, meu Deus, até quando eu vou precisar de vocês? Naquele pedaço de minuto, eu fui esmagado pelo peso de muitos anos, o peso que emborcava os ombros e a confiança desse homem. Me via em sua filha. Eu era ela quando me cansava de explicar como funciona um computador, quando um e-mail é vírus e como se usa o GPS. Sem perceber, eu já tinha cravejado de palavras e gestos impacientes a autoestima dos meus familiares também. E quando eles se viam obrigados a me pedir ajuda, era com o constrangimento de um vira-lata, que pede comida esperando apanhar. Com todas as forças, eles tentam existir no mundo que sobrou do lado errado da tela, onde deixam que não pode ser traduzido em aplicativos. Estão errados, porque acham que a velhice é sinônimo de debilidade, mas são eles que passam a vida em cadeiras de rodas, vivendo por aparelhos, cheios de aversão a toda vida que não pode ser triturada em pedaços cada vez menores. Em gifs, em tweets, em posts, em vines, memes, snaps, tiktoks, stories sem história, sem duração, no extremo da repetitividade e da impessoalidade. Eu tenho uma tia com mais de 80 anos. Ela não ouve quase nada, mas quando eu vou à sua casa, a TV está sempre ligada num volume bem baixo. Para ela já não importa mais o que se fala, são sempre assuntos de fora do seu mundo. Ela só quer ter alguma presença em sua sala de visitas sem visitas. Mesmo que todo o calor humano dos convidados venha filtrado por uma peneira de milhões de pixels indiferentes à sua existência. Quantas pessoas como ela não ligam a TV só pela necessidade de ouvir alguma voz quebrando o silêncio de suas casas, ver o rosto de algum semelhante? Para a maioria de nós, velhice é o que aumenta os ingredientes da nossa receita médica e amarrota a nossa pele. É o que pesa as pálpebras e vai fechando os nossos olhos antes da hora, quando na verdade estamos vendo apenas as cortinas franzidas que escondem um espetáculo da vida. E nesse palco se apresentam equilibristas sociais, mágicos tirando força de vontade das cartolas, palhaços maquiando tristezas e fazendo graça da própria desgraça nas festas em família. Apesar de serem apenas 12% de nós, eles cometem mais da metade dos suicídios. Os que ficam formam um exército silencioso de sobreviventes, lutando pela vida com granadas de insulina e antidepressivos. Senhores e senhoras, confinados em asilos e casas humildes, como que guardados em caixas de sapato, que tiramos do fundo do armário raramente para resgatar uma lembrança do mofo, e sem tardar, devolvemos a poeira do esquecimento, porque achamos que essas visitas duram tempo demais. Tempo demais é continuar vivendo quando não há o que viver. Não porque o mundo não tem mais nada a oferecer a eles, mas porque eles não têm mais nada a oferecer em troca. E quando eles se perdem, botamos a culpa nos anos. Não sejam covardes a ponto de pensar que o tempo lhes levou à sanidade, porque bem antes de a lucidez abandonar seus pensamentos, nós abandonamos suas companhias. Qualquer pessoa vivendo no porão da humanidade está sujeita a perder a mente independentemente da idade, porque a vida tem menos a ver com o tempo que passa e mais a ver com o que fazemos para passar o tempo. Sem companhia, sem função, as horas são como salões intermináveis de solidão e ócio, que os obrigam a criar pequenos compromissos sem importância para ocupar os espaços deixados. Ficam à espera do bolo no forno, à espera da próxima novela, à espera do próximo comprimido. Logo, não há mais nada para se esperar, e vão dormir no momento em que se acendem as luzes das outras casas e as famílias se reúnem no calor de seus lares. Lar é uma coisa que eles já não têm. As paredes não podem ser chamadas de lar. Suas moradas viraram campos de concentração quando atravessar um banheiro e entrar no chuveiro se torna um risco de vida. E eles preferem arriscar tudo, a sofrer o constrangimento de outra pessoa lhes dando banho, como se fosse uma louça, que depois de lavada botam para escorrer o dia inteiro nos sofás, à luz analgésica das TVs. Quando chegamos nessa idade, cada dia que passa é espelho do outro.
E cada vez que nos olhamos nesses espelhos, é maior nosso contraste com o mundo. Achamos que o inverno da vida começa quando caem as últimas folhas das nossas copas e nossas raízes já racharam a terra. Mas o inverno começa muito antes. Aos 40, ainda estamos na metade dos nossos anos e nos fazem acreditar que chegamos ao fim das nossas possibilidades. E assim, assumimos uma existência miserável, tentando criar qualquer acontecimento que ocupe o minuto seguinte. Ao menor risco de vazamento da vida entre os ponteiros do relógio, recorremos aos nossos bolsos exasperadamente, atrás de um celular que possa ter alguma mensagem, algum jogo, alguma distração para afastar o tédio, a monotonia e qualquer percepção da nossa pesada duração. Vivendo assim, de certa forma, conseguimos realmente parar no tempo, porque deixamos de evoluir, fazendo o dia passar sem a gente ver, sem que faça diferença, sem que nós estejamos diferentes no dia seguinte. E assim, chegamos à idade avançada, com a consciência de um passarinho, tentando viver a vida de um monge. Só aí, tão tarde, é que deixamos a vida correr e não escorrer. Só aí, quando não podemos mais distrair o tempo, ele se alonga e nos alonga nele, como num divã. E sem nenhuma pressa, podemos contemplar tudo com clareza, dar espaço aos nossos pensamentos mais demorados, aqueles que lamentamos evitar por tantos anos. Mas enfim, chegamos ao momento mais autêntico das nossas vidas. Quando estiver lá, não se negue a melancolia. Abrace sua existência com todos os sentimentos que te fazem tão humano, dos quais você se protegeu tanto. Releia sua história como se fosse um livro do seu escritor favorito, aquele cujas últimas páginas dão mais vontade de ler do que as primeiras. Não importa se houve muitas tristezas ou poucas alegrias, é nesse pedaço do caminho que estamos livres de uma existência apenas cotidiana, de uma mente escravizada pelo corpo. Na verdade, quem ainda não chegou aí é que está sobrevivendo, enquanto você, agora, pode aceitar a vida com toda a sua originalidade e ser, no seu interior, mais que no exterior, senhor, sim, de si mesmo.